Olá, amigos, colegas petroleiros e não, pessoal que acompanha os nossos vídeos. Eu queria praticar com vocês um pouco de cidadania, um pouco de democracia, comentar e ouvir de vocês depois, nos comentários de vocês, sobre o que está acontecendo no Brasil hoje. Hoje, por falar nisso, é 29 de junho e são aproximadamente 16h30. E tivemos boas notícias do exterior, né? Finalmente, e depois de 20 anos, o Brasil conseguiu assinar um memorando de intenções, acho que não, conseguiu assinar um acordo de livre comércio com a Comunidade Econômica Europeia, o que é muito bom, diga-se de passagem, embora não saibamos exatamente os termos, mas é muito bom porque precisamos conversar com todos os países, independentemente de que matiz ou cor de democracia eles praticam. Os Estados Unidos tem lá um boquiroto que vive ameaçando Deus e o mundo, mas as bravatas que ele coloca são sempre uma forma de tentar levar vantagem em tudo, e ele está conseguindo, né? Está conseguindo que os Estados Unidos comecem a ser também um país produtor, ao invés de ser apenas um país importador e exportador de muita tecnologia. E tecnologia, quando você produz e não implanta, você está exportando empregos para onde você exporta tecnologia. E é isso que aconteceu exatamente com os Estados Unidos em relação à China. Mas vamos voltar aqui ao nosso quintal, vamos voltar ao Brasil. E vamos para o ano passado, eleições, quando os brasileiros livremente escolheram por um presidente que hoje está nos governando e que está governando tanto aqueles que o elegeram, como também aqueles que não o elegeram. Mas fica claro, depois de 7 meses, que não foi esse presidente que foi eleito um presidente diferente desse, e talvez porque as pessoas não prestaram muita atenção ao discurso do presidente, né, ao então candidato, e hoje a gente tem um presidente que diz e se desdiz quase que diariamente, quase sobre tudo, né? E não tem, porque não tinha, nunca teve, um plano de trabalho, um plano de governo, um plano de desenvolvimento para o país, e seus ministros é o que a gente pode chamar de coro dos desesperados ou coro dos desavisados. E vamos focar apenas num ministro que é todo poderoso e que está causando, digamos assim, uma tremenda dor de cabeça aos 230 milhões de brasileiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, que quando embarcou, né, na canoa de Jair Bolsonaro, embarcou com um discurso que soava muito bem aos ouvidos do então candidato, e não tem um outro discurso diferente do não, ou melhor, diferente do privatizar, 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 e nada de um programa de crescimento, um programa econômico, um programa de estabilidade financeira, acreditando ou apostando tudo no que sabemos que não dará certo, porque não deu certo com a reforma do trabalho, a reforma trabalhista do governo Temer, onde já
o elevado número de gente desempregada aumentou mais ainda e com certeza não dará certo em termos de criação de emprego, é lógico, essa reforma da Previdência. Mas o que é pior, essa reforma da Previdência, além de não trazer nenhum emprego, ainda penaliza a maioria dos trabalhadores, porque não vemos em nenhum lugar, não vemos escrito isso em nenhum lugar sério, não vemos o próprio governo se pronunciar sobre reforma no legislativo, no executivo, no judiciário e nos militares. Ficará para depois, é o que a gente escuta, né? E a reforma da Previdência naturalmente será feita para aquele povo que não tem muita escolaridade, que não sabe muito bem como defender os seus direitos e que hoje está à mercê de um grupo de ultradireita, de ultra sei lá o quê, porque ser de direita não é problema. Ser ultradireita pode ser um problema ou não, dependendo do que se defende. Mas não ter um programa de governo, não ter clareza naquilo que se deseja fazer, é muito pior que tudo. Você, provavelmente que compartilha os nossos vídeos, deve ser alguém da mesma idade que eu, alguém entre 40 e 70 anos, e viveu muitas confusões, viveu muitos planos de governo, viveu a inflação, os planos que iriam salvar a pátria, e nós vimos que não tem um plano que vai salvar a pátria, que não tem um único projeto que possa resolver o problema de todos. O governo, seja ele quem for, precisa ter um projeto consistente de crescimento, e nós, o Brasil, tem um grande mercado interno consumidor, e não podemos exclusivamente acreditar que privatizando tudo a toque de caixa, de qualquer maneira, a qualquer preço, fazendo essa reforma da Previdência sem discutir adequadamente com a sociedade, sem colocar nessa reforma militares, judiciário, executivo e legislativo, nós não estaremos fazendo reforma nenhuma. Estaremos simplesmente precarizando mais ainda a vida de quem já é precário em quase tudo. E então, para que essa reforma da Previdência? É preciso fazer? Sim, é preciso fazer, mas é preciso incluir nessa reforma da Previdência todos esse conjunto de brasileiros que não foram contemplados por esse pacote de maldades que o governo quer fazer com o trabalhador, e simplesmente com o trabalhador, e se esquece que os verdadeiros problemas da Previdência são os altíssimos salários do judiciário, do executivo, do legislativo e, inclusive, dos militares. Ora, se o país fosse um país rico e vivesse numa estrutura totalmente diferente da que vive, que o Estado fosse dono e patrão de todo mundo e pagasse pensões milionárias a todos, não teria nada contra. Mas não é esse o país que a gente vive, não é esse o país que nós vivemos, e muito menos são esses os políticos que nós gostaríamos de ter. Eu tenho certeza que, mesmo você tendo votado ou não tendo votado nesse governo que está aí, você não deve estar de acordo com o que está acontecendo em termos de privatização. Senão, vamos lá. A única empresa que está no foco, que o Paulo Guedes está cuidando, e cuidando com muito carinho para dissolver, para tornar assim liquefeita, é a Petrobras. A Petrobras é um emblema nacional. Se ele conseguir vender a Petrobras, como é desejo dele e como muito provavelmente vai acontecer, ele vai acabar, o Paulo Guedes vai acabar destruindo o pouco
de orgulho nacional que o brasileiro tem com relação às coisas do Brasil. A Petrobras é uma empresa que foi fundada há 66 anos para cuidar do abastecimento, da procura e de resolver a problemática de petróleo no Brasil. E assim foi, e conseguiu superar uma fase que era só de compra e venda, porque investiu na competência dos brasileiros, dos empregados que se orgulhavam de vestir a camisa do Brasil e da Petrobras, porque era uma simbiose. E a Petrobras conseguiu se tornar uma das maiores empresas de petróleo do mundo e com um conhecimento que nenhuma outra empresa no mundo detém, de explorar petróleo a quase 30 mil metros, considerando a superfície, né? Ou 30 quilômetros abaixo da superfície do nível do mar. Isso só a Petrobras faz no mundo inteiro. E esse pré-sal é riquíssimo, tem jazidas muito, mas muito maiores do que alguns países super conhecidos do mundo árabe em termos de petróleo, a Arábia Saudita. E foi descoberta, naturalmente, essa província petrolífera pela Petrobras. No governo Fernando Henrique Cardoso se criaram as agências reguladoras. Essas agências, em especial a Agência Nacional de Petróleo, a ANP, não investiu um tostão sequer em pesquisa sobre descoberta de novas jazidas. Pegou toda a carteira de petróleo, tudo que a Petrobras havia descoberto, e fez o que nós conhecemos muito bem, os famosos leilões do petróleo, né, que aconteceram no governo Dilma, no governo Temer, e que ainda não aconteceram nesse governo, porque provavelmente tudo o que era necessário fazer, principalmente durante 30 anos, permitir que as empresas de petróleos estrangeiras não pagassem tributos ao Estado equivalente a 30 bilhões de dólares, salvo engano, é 30 ou 300, agora eu não sei, mas acho que é 30 bilhões de dólares. E o que nós vemos? Enquanto o governo abre mão de tributo, né, ao longo de 30 anos, ao mesmo tempo cria tributos para quem não tem nada para pagar imposto, não tem nada para pagar, a não ser o seu próprio trabalho, e receber um salário digno pelo trabalho que ele produz. E é importante prestar atenção que o esforço que o Paulo Guedes está fazendo em privatizar a Petrobras, numa simbiose que já vem provavelmente do governo Temer com o judiciário, quando a Petrobras começa a trabalhar internamente com a criação de subsidiárias, o Poder Judiciário entrega à Petrobras o direito de fazer, de vender essa subsidiária sem consultar o Poder Legislativo, sem consultar a Câmara, sem consultar o Senado, coisa que era, desde a criação da Petrobras, era necessário fazer. E tudo isso por qual razão? Para vender mais rápido e para vender a quem se dispuser a pagar o mínimo. E por que eu estou dizendo isso? Então vamos lá. Você acompanhou a venda de um conjunto de empresas de gasodutos no sul do Brasil, que agora é chamada de NTS, que foi vendida por um preço ridículo, que, operando um ano, com um ano de lucro dessa operação, ela recebe de volta o dinheiro investido. Mais um detalhe. O único cliente que ela presta serviço é a Petrobras. Então, a Petrobras vai continuar sendo seu cliente fixo e por todo o tempo que esses dutos existirem. Mas, recentemente, semana passada,
depois de uma longa briga judiciária, a TAG também foi entregue por uma bagatela, por 34 bilhões de reais, salvo engano. Isso representa 5 anos de lucro dessa empresa de gasodutos que opera o norte e o nordeste do Brasil. E quem é o cliente dessas empresas? A Petrobras. Então, como vemos, o Paulo Guedes e sua mente brilhante estão tirando ativos da Petrobras para dar para alguns amigos, e esses amigos, depois de adquirirem por uma bagatela essas empresas, vão ter um cliente fixo e, a partir do exercício da operação dessas empresas privadas, com um ano de operação, retiram o dinheiro investido. No caso da NTS. No caso da TAG, com 5 anos, vão retirar o valor investido. Espera-se que o próximo ataque, né, do Paulo Guedes deva ser a TVG, afinal de contas, uma empresa que trafega 30 milhões de metros cúbicos de gás por mês da Bolívia, é um grande negócio para quem comprar, óbvio que é. E a Petrobras lutou e brigou muito para conseguir construir esse gasoduto numa época que ninguém queria o gasoduto, ninguém na indústria do Brasil queria o gasoduto, ninguém no Brasil gostaria de ter tido o gasoduto como uma obra do governo de então, e que obrigou, digamos, quase que a Petrobras a fazer esse gasoduto. Pois bem, passados aproximadamente 15 anos da criação do gasoduto Bolívia-Brasil, a empresa está a todo vapor, vendendo como nunca o gás que importa da Bolívia, e provavelmente será a próxima a ser privatizada, e muito provavelmente por um preço ridículo, que não vai pagar o investimento feito pela Petrobras, e vai continuar tendo a Petrobras e as empresas estatais dos estados brasileiros, consumidoras de gás, como a SEG e outras similares em todos os estados do Brasil, que vão comprar o gás vindo da Bolívia, acrescido do gás também do gasoduto Urucu-Manaus, também um outro gasoduto privatizado a preço de banana, e tudo isso em nome da competitividade. Competitividade. Como assim? Quem é que compra esse gás? Quem é que transporta esse gás? O que está sendo agregado em termos de competitividade a esse mercado? Quais são os atores que vão entrar nesse mercado, que vão consumir mais gás do que está sendo consumido, que vão exportar mais gás que está sendo extraído ou transportado, que vão investir dinheiro e criar emprego? Nenhum. Exatamente isso, nenhum. Os clientes e o público que compra gás continuarão sendo os mesmos. Vão mudar a paternidade, vai mudar o CNPJ, que era Petrobras e dava lucro a um país inteiro, que vai passar a ser da ENTE ou da NTS, outro grupo de empresas, ou melhor, empresas, e assim como a Petros são também entidades de aposentados em outros países. Beleza. A Petros não poderia, com certeza, comprar a NTS e muito menos a TAG, porque não é operadora de gasoduto. Mas os fundos de pensão de outros países podem comprar e podem operar, porque vão colocar alguém para operar, e vão ter altos lucros com os investimentos feitos pela Petros, e que vão deixar de
canalizar dinheiro para os cofres da Petrobras e, inclusive, para o próprio governo do Brasil. E não vão acrescentar um emprego sequer onde já tem gente trabalhando. Talvez vão reduzir a quantidade de postos de trabalho. E, para não irmos mais longe ainda, ficando só na Petrobras, com a aprovação pelo Judiciário, pelo Supremo, que a Petrobras pode vender todas as suas subsidiárias sem consultar ninguém, a Petrobras correu, ao mesmo tempo, já estava tudo combinado, e fez 2 grandes subsidiárias de refinarias para o Norte e Nordeste e outro para o Sul-Sudeste. É claro que o Sul-Sudeste Maravilha não vai entrar no conjunto de refinarias, por enquanto, a serem negociadas, mas Norte e Nordeste já estão dentro das refinarias, dentro dessa empresa que será vendida com certeza a preço de banana, onde quem comprar vai lucrar muito, porque vai ter mercado cativo, mercado que era da Petrobras. O que nós desejamos? Nós desejamos, sim, que haja livre concorrência no Brasil, mas que aqueles que desejam fazer isso, que invistam no Brasil, tragam dinheiro para o Brasil, mas não dinheiro para comprar as empresas já existentes por um preço de banana. Fazer isso é entregar o patrimônio dos brasileiros para a iniciativa privada estrangeira. É desnacionalizar o Brasil, levar o Brasil de joelhos para pedir perdão por tentar ser um país independente e continuar a ser um país dependente de recursos estrangeiros, de recursos externos, e continuar sendo o quintal de produção de matéria-primas para depois comprar produtos acabados. É esse o país que o Paulo Guedes quer para o Brasil. É essa a modernidade que o Paulo Guedes quer para o Brasil. É isso que o governo dos generais que estão aí, que eram a esperança de muitos brasileiros, por conta da veia nacionalista desses generais, que pudessem enxergar o mal que o governo do Bolsonaro e do Paulo Guedes está fazendo ao Brasil, o mal irreversível que, uma vez concretizado, será muito difícil reverter, porque existem interesses que estão do outro lado do oceano e que são muito maiores do que o próprio Brasil. O Brasil, quando é assaltado pelas empresas estrangeiras, não faz absolutamente nada para se proteger. Os nossos irmãos dos Estados Unidos protegem as empresas americanas com unhas e dentes. Primeiro, fazem o que desejam fazer e fazem a pressão correta e incorreta e tudo o que estiver ao alcance, e quando não conseguem, mandam os marines. Esse é os Estados Unidos, um país que nós todos gostamos, que todos nós admiramos, que protege as suas empresas, protege os cidadãos, é um país democrático para dentro dos Estados Unidos e absolutamente autoritário para fora dos Estados Unidos. Pois bem, se um presidente não perceber o quanto nós estamos entregando e o quanto não estamos recebendo, nós vamos sofrer muito mais do que já sofremos até agora e não teremos sequer o tempo de recuperar todo esse desperdício. 60 anos de Petrobras, 66 para ser exato, de investimentos, de criação de tecnologia, de criação de competência, sendo destruídos por um governo que não tem nada na cabeça a não ser privatizar e a qualquer custo.
fazer a reforma da Previdência e vendendo a ideia falsa de que a reforma da Previdência vai resolver tudo. Não vai. Assim como não vai resolver nossos problemas vender a Petrobras. Em outros tempos, a Ordem dos Advogados e vários institutos que defendem a cidadania no Brasil teriam se manifestado e teriam barrado essa pretensão odiosa de vender o Brasil inteiro a qualquer custo e a qualquer preço, se desfazer de patrimônio nacional, se desfazer de uma empresa que é símbolo de brasilidade por conta de negócios escusos que com certeza estão por detrás de tudo isso. Então, esperamos que a sociedade civil organizada, vamos ficar por aqui, para não continuar falando sobre privatização equivocada e danos irreparáveis ao patrimônio nacional, e repito e complemento, esperamos que os órgãos de defesa do Brasil, como a Ordem dos Advogados, Clube de Engenharia, CREA, OAB e tantas outras entidades nacionais que deveriam estar se pronunciando contra esse crime de lesa pátria, tenham ainda tempo de fazer isso e de impedir que a Petrobras seja esquartejada e vendida em praça pública como se fosse lixo, quando sabemos todos nós, independente de termos simpatias ou gosto por esse governo, ou de não termos, lógico, todos nós sabemos que a soberania nacional está acima de tudo e é a soberania nacional que vai garantir o progresso e o bem-estar do Brasil, seja dos meus filhos, dos meus netos, assim como dos seus filhos, dos seus netos e de todo o povo brasileiro. Manifeste você também o seu desacordo com os caminhos que as coisas estão tomando. Esse caminho não é bom para o Brasil, esse caminho não é bom para os brasileiros, ele é muito bom para as empresas que estão adquirindo a Petrobras a preço de banana e vai acabar com todos os sonhos de liberdade de país grande ou de grande país, que tem uma diferença enorme, que todos nós esperamos que o Brasil seja. E falo isso, não falo por nenhum partido e por nenhum deputado, senador ou governador que esteja com todos os seus direitos aí de mandar no Brasil. Falo isso como cidadão preocupado com o Brasil, preocupado com o futuro de um país que eu amo, com o futuro de um país que está sendo vendido a preço de banana no final de feira. Esse é, infelizmente, o Brasil desse governo que está aí, que acredita que vendendo tudo, precarizando a saúde, precarizando o estudo, precarizando a educação, precarizando o trabalho das pessoas, vai resolver os problemas da economia do Brasil e vai levar o país de volta ao crescimento. O crescimento existe se houver planos de um governo que queira crescer. Por enquanto, o governo que está aí não tem nenhum plano de crescimento. Tem um plano de desbaratar toda a economia, desestruturar tudo o que estava rodando bem para tentar acabar com o que estava rodando mal. Contra isso, nós estamos de acordo, é preciso colocar na cadeia todos aqueles que fizeram mal ao Brasil, mas é preciso, acima de tudo, criar oportunidades de emprego e trabalho para esse imenso contingente que está aí precisando trabalhar e sustentar a sua família.
Então, nos vemos no próximo vídeo para falar sobre o Brasil, para falar sobre política. Deixa aqui a sua opinião, vamos conversar juntos, vamos discordar, se for o caso, colocar posições claras, com toda a educação, com todo o respeito que cada um de nós merece, e pensando numa única coisa, pensando no progresso do povo brasileiro, na educação dos brasileiros que já nasceram e que estão nascendo, e na possibilidade de termos uma vida digna de um país que é, acima de tudo, um gigante, que é mãe, que é pai e que acolhe a todos nós de braços abertos, mas que, infelizmente, tem gente mandando que não dá esse valor, seja ao Brasil como país, seja aos brasileiros que aqui moram, aqui trabalham e que não tem nenhum outro país para correr, que não tem dinheiro para mandar seus filhos estudarem no exterior e que não tem dinheiro para procurar um hospital público ou um hospital privado quando ele fica doente. Essa é uma mensagem de cidadania que eu queria compartilhar com você, que eu quero dividir as opiniões que eu tenho e que eu espero que você também deixe a sua opinião, a sua mensagem de concordância ou discordância. Assine o canal. Se você está de acordo ou não concorda, diga por quê. E se precisar, eu responderei com o máximo prazer, com a máxima educação. Mas não se esqueça, o importante de você assinar o canal é para que eu possa te responder e você saber que eu te respondi caso você coloque alguma dúvida, algum questionamento. Um grande abraço com uma única certeza: haveremos de ser grandes, como diz o nosso hino, independente de quem quer que esteja mandando no Brasil, porque a força maior deste país somos os brasileiros, com toda certeza. Um grande abraço.